Olá! Até a década de 90, o brasileiro suava a camisa para ter acesso ao serviço de telefonia fixa. Às vezes, era necessário esperar até 5 anos para conseguir uma linha e o usuário ainda era obrigado a gastar o equivalente a um carro usado para instalar o telefone em casa. E quando o serviço de telefonia móvel chegou ao país, no meio daquela década, o sufoco foi parecido, com as pessoas fazendo filas ou passando horas ao telefone fixo para entrar em sorteios de linhas de celular. O fim do monopólio estatal mudou esse cenário. E é sobre isso que eu converso agora, aqui no Palavra Aberta, com o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, que criou e coordenou a Frente Parlamentar pela quebra do monopólio nas telecomunicações. Eu sou Fabiana Mello e o Palavra Aberta é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputado, pela presença aqui no estúdio. E eu gostaria de saber como é que o senhor avalia, então. Mudou, agora temos um número maior de linhas de telefone celular superior ao número de habitantes no país. Agora, isso mudou para melhor? Ou como é que o senhor avalia o serviço hoje em dia? Bom, primeiro cumprimentar você, Fabiana, todos os nossos telespectadores da TV Câmara. Dizer que eu não me arrependo de lá em 91 ter trabalhado intensamente, juntado deputados, senadores, para que a gente pudesse quebrar o monopólio das telecomunicações. Eu acho que nós tivemos um grande desenvolvimento ao longo desses anos. Você hoje tem mais celulares operando do que o número de habitantes no Brasil. E você detalhou muito bem no início da sua fala o caos que era você ter um telefone no Brasil. A gente, inclusive, colocava as linhas telefônicas fixas no imposto de renda, porque eram muito caras. O que está acontecendo hoje? Resumindo para o telespectador, as operadoras, ou seja, quem ganhou as suas concessões, as operações, etc., elas venderam mais chips do que o trabalho que elas poderiam fazer capacidade de operação para ela poder atender os anseios de quem está ligando. Ou seja, você tem muito mais telefone na rede e na hora que você vai ligar, esta via de acesso para que você possa chegar do outro lado, no outro ouvinte, vamos dizer assim, ela se afunilou. Então, o que nós precisamos fazer um trabalho intenso? Eu acho que a Anatel ela precisa ter uma ação proativa nesse sentido para cobrar das operadoras não somente a venda dos chips. Eu acho que a gente tem que estar continuando nesse trabalho de tecnologia, sempre avançando. Mas elas precisam investir mais nestas vias de acesso para que as linhas não caiam, para que você não perca a sua ligação, para que você seja melhor atendido pelas operadoras. Quer dizer, você tem uma gama de problemas hoje junto às operadoras de telefonia que precisa ser resolvido. Quem é o agente para resolver? É a Agência Nacional de Telecomunicações, que tem a obrigação de fiscalizar tudo isso. Ou seja, nós passamos de um cenário no qual o acesso ao serviço era muito restrito e difícil para um cenário no qual o acesso é irrestrito, mas a qualidade do serviço prestado é que é discutível, deputado Beto Mansur? Sim, o grande problema foi exatamente esse. No início, você até teve uma operação, vamos dizer assim, dentro dos padrões. Não digo em padrões internacionais de primeiro mundo, porque nós nunca tivemos, mas dentro de padrões aceitáveis. Você tinha um determinado número de chips operando, um número de linhas operando, e você tinha ali esta avenida que faz a comunicação numa certa largura de banda condizente com o número de telefones. Hoje, você tem um número de telefones muito maior. Por quê? Porque as pessoas começaram a ganhar mais dinheiro, se incluir na classe média, comprar mais telefones, Foi etc. Foi o pós-pago, quer dizer, o pré-pago, desculpe, que popularizou a telefonia móvel e que criou uma sobrecarga no sistema? Eu acho que foi um todo, porque hoje você tem menos telefones fixos e muito mais telefones móveis. E isso é muito bom, porque as pessoas elas não utilizam somente os telefones para o lazer,
para mexer com o Facebook, com as redes sociais. As pessoas utilizam os telefones hoje para o trabalho, para a comunicação. E o Brasil é um país continental. Então, o que nós precisamos? De mais investimento por parte dessas companhias que acabaram vencendo essas licitações. É muito importante que a gente tenha, como eu disse a você, uma agência reguladora que no Brasil se chama Anatel, mas ela precisa ter um trabalho muito, muito intenso para que a gente possa colocar estas empresas na linha, vamos dizer assim, e para que elas possam prestar um melhor serviço. Hoje você tem uma espécie de um acordo entre as operadoras. Uma operadora que está se juntando para comprar outra e etc. Então, você não pode ter, na verdade, uma concentração de mercado nesse sentido. E aí age o governo também para proibir tudo isso. O que nós precisamos é que cada uma, e o objetivo nosso era esse, cada uma possa competir entre si para que a gente possa ter um serviço melhorado. E o que o Congresso, especialmente a Câmara dos Deputados, pode fazer para ajudar nesse cenário, deputado Beto Mansour? Olha, eu estou reeleito para mais um mandato, 5º mandato. Eu trabalhei intensamente para quebrar esse monopólio no 1º mandato. Eu vou procurar, junto com colegas, e há uma preocupação muito grande, principalmente dentro do seio da Câmara Federal, para um problema que atinge a todos os cidadãos brasileiros, porque todos nós hoje temos um telefone celular. Tem alguns habitantes que têm mais de uma linha. Eu tenho aqui dois, nós temos 2 linhas, etc. Como eu disse, nós temos mais celulares do que habitantes. Então, nós precisamos, na verdade, trabalhar intensamente com a Anatel, com os órgãos do governo, o Ministério das Comunicações, para que a gente possa obrigar a essas operadoras que têm um serviço caro, porque o telefone celular dentro do Brasil ele é tido como um dos mais caros do mundo, mas que a gente tenha qualidade no serviço. Agora, por exemplo, desburocratizar a instalação de antenas. As operadoras reclamam muito que, às vezes, há uma demora muito grande de prefeituras, de instituições locais para a concessão de autorizações para a instalação das antenas repetidoras. A Câmara pode também influir nessa questão? Eu defendo que sim. Não dá para você deixar... para você aprovar uma legislação no seio do município, ou seja, pela Câmara dos Vereadores. Eu entendo que essa legislação ela tem que ser aprovada com rapidez dentro da Câmara dos Deputados para ela ser utilizada em nível nacional. Porque muitas vezes você tem uma cidade que é assim, que é assado, outra ou seja, é necessário tem uma ideia diferente federal. E tal. O que nós precisamos é de uma legislação nacional para que a gente possa facilitar também para que estas operadoras, tendo a necessidade de colocar uma rádio base, uma antena para poder melhorar serviço na comunidade, ela possa fazer sob o guarda-chuva de uma legislação nacional. Por isso que eu defendo que a gente possa aprovar dentro da Câmara e no Senado. Certo. E há uma expectativa, o senhor acredita que isso seja uma das prioridades no primeiro semestre da próxima legislatura? Uma das prioridades é essa, de que a gente tenha essa aprovação. Eu tenho visto muitas cidades já com algum tipo de aprovação de legislação proibindo a utilização de prédios residenciais para poder instalar antenas de rádio base, etc. Por isso que eu defendo a ideia de que a gente tenha uma legislação muito bem feita em nível nacional para que nós possamos melhorar esse serviço, porque é um serviço universal, tá certo? Não é um serviço somente local. Eu muitas vezes estou viajando, você também, todos nós, a gente está numa cidade que quer operar com o serviço de telefonia. Muito obrigada, deputado. Prazer em vê-los. Eu conversei com o deputado Beto Mansour, do PRB de São Paulo, sobre o fim do monopólio nas telecomunicações e a qualidade do serviço oferecido atualmente pelas operadoras. Eu agradeço a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Palavra Aberta na nossa página na internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e aguardo você em uma próxima oportunidade. Até lá!